Muito boa noite. Em breves instantes iremos dar início à exposição doutrinária desta noite. Sejam bem-vindos. Desejo, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, muitas bênçãos para todos. Lembrando que na próxima quinta-feira, às 16 horas, daremos continuidade também com as atividades presenciais, com as limitações impostas pela legislação sanitária, no controle. O tema da semana da quinta-feira é a qualidade dos pensamentos e o progresso moral. O tema de hoje é o dever. E o de sábado, dia 1º, do que precisa o espírito para ser salvo. É aquela nossa exposição dialogada aos sábados. Aguardem um instante que já iniciaremos. Nestes 2 minutos que faltam para iniciarmos a nossa atividade, vamos nos preparando, nos condicionando mental e espiritualmente. Os que desejarem uma magnetização das águas, por gentileza, coloquem-na expostas nas imediações em que vocês estão, porque no final pediremos aos benfeitores para magnetizá-las. Sejam bem-vindos. Estamos na nossa hora, 20 horas, sejam bem-vindos. Convido-os para a nossa prece inicial, preparando-nos para esta atividade, importantíssima em nossas vidas. É o alimento para a nossa alma. Sejam bem-vindos. Oremos. Querido amigo Jesus, aqui estamos, abrindo o nosso coração para que Tu toque nele, sensibilizando-o, para que o amor possa brotar em nós. E no Teu amor, no amor de Deus também, possamos nos conduzir na vida, aprendendo a perdoar, a ser fraternos, solidários, benignos, benevolentes. Perdoe-nos, Mestre,
qualquer deslize que tenhamos cometido, e por certo o cometemos. Aqui estamos, para no aprendizado constante, nos enriquecer para a vida espiritual. Assim seja. Vou passar a palavra à nossa irmã Elaine, da Sociedade Espírita Amigo Germano. Alô, sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Essa casa tão amorosa, tão acolhedora, que hoje está aqui nos recebendo para conversarmos mais uma vez sobre os aspectos da nossa doutrina. E hoje o nosso tema é o dever. Nós vamos ver o dever, vamos conversar sobre a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 17, que aborda a perfeição, ou melhor, sede perfeitos, nos indica como poderíamos chegar à perfeição. E o dever, então, neste capítulo, já nos dá essa indicação de um caminho a ser cumprido. Mas vamos começar pelo básico. Vamos começar vendo o significado desta palavrinha, dever. Dever, etimologicamente, vem do latim devere, né? Do verbo o que deve ser ou ser feito. Significa também a obrigação moral determinada, expressa de uma regra de ação. Então, aqui nós temos duas perspectivas. O deve ser, a ação, né? E a obrigação moral. As duas coisas nos conduzem ao dever. Mas vamos adiante. Se nós estamos falando em obrigação moral, vamos ver o que é moral. A moral é o conjunto de valores, de normas, de noções do que é certo, errado, do que é proibido, do que é permitido, dentro de uma determinada sociedade ou cultura. É aquilo que vai me dizer o que é mais valorizado ali, o que é mais importante, que tem mais significado para todo aquele grupo. E quando falamos em moral, não podemos deixar de falar em ética, né? A ética está ligada à ação das pessoas. Vejam como as coisas vão se fechando naquele conceito inicial. E a ética é aquilo que define quais as ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo para aquele grupo o que é certo ou errado. Porque a ética também é restrita a determinados grupos. Nós vamos ver que hoje em dia algumas instituições têm o seu código de ética, de como vestir, de como as pessoas naquele ambiente devem se comportar. E isso nós temos em todos os ambientes da nossa vida e temos aquela ética que é mais geral, que diz respeito à vida de todos deste planeta. Então, o que pode ser para nós, às vezes, uma responsabilidade, uma obrigação ou um compromisso, pode ser diferente para outra pessoa. Ela pode encarar a mesma coisa de uma forma totalmente diversa. E o modo, aliás, como nós encaramos o cumprimento, então vai tornar este dever ou mais leve, ou mais difícil, ou até mesmo muito agradável. Então, se depende do nosso entendimento, da forma como nós vemos o dever, então nós precisamos compreendê-lo melhor. Porque se eu encaro o dever como uma obrigação, na realidade, o que eu faço obrigada não é uma coisa que eu queira fazer. É uma coisa que eu faço muito mais para os outros do que porque eu estou querendo mesmo. Agora, se eu entendo que é uma responsabilidade, bom, se eu sou responsável por isso mesmo, não concordando, eu vou fazê-lo. Mas aí já se torna mais leve. Agora, se eu acho que aquilo é um compromisso meu, então eu faço brincando. Vocês vejam que então tem diferença da forma como se vê um dever do que da forma que os outros veem, né? E se eu trouxer agora como exemplo o uso dessas máscaras
Eu posso usar como argumento que eu não quero usar máscara, porque vai esconder o meu rosto, porque não vai combinar com a minha roupa, porque aquilo deixa todo mundo igual. Enfim, eu vou trazer vários argumentos, tolos todos eles, porque é uma coisa circunstancial, né? Para não usar. E aí, eu quando opto por não usar e vejo que todo mundo está usando e que eu posso ser punida, se eu posso ser punida, bom, então eu vou usar, se torna uma obrigação. Mas a primeira oportunidade eu vou tirar aquilo, porque não faz parte dos meus desejos. Agora, se eu começo a usar, por exemplo, se eu crio, eu vejo que aquilo é uma necessidade, então eu vou fazer de uma forma mais lúdica, faço uma que diga uma máscara com uma frase engraçadinha ou combinando com minhas roupas. Eu dou uma cara nova para aquilo que antes eu não gostava, porque eu reconheço que é uma necessidade e eu tenho compromisso com os outros. Então vejam só as nossas posturas quanto aos deveres vão mudando. E hoje compreender o dever é fundamental. Nós estamos vivendo esse momento crítico em que a saúde de um planeta inteiro está ameaçada. É a mesma coisa eu não querer tomar uma vacina porque eu não vou pegar, não acredito. Não interessa se eu acredito ou não. O vírus está aí. Não é a minha crença que vai mudar o mundo. Não, é a realidade. É viver cumprindo aqueles nossos deveres. Então, o dever é a obrigação da criatura para consigo mesmo, em primeiro lugar. E em seguida para com os outros, porque não faça ao outro aquilo que tu não quer que faça para ti mesmo. Então faz para ti primeiro. E aí tu vai fazer para o outro, na mesma medida, nunca diferente, nem melhor nem pior. Porque o dever é a lei da vida. Por que é uma lei da vida? Porque nós aprendemos cada vez que cumprimos os nossos deveres. Se eu cumpro os meus deveres, mesmo um pouco contrariada, não concordando muito, aquilo é um aprendizado. E aquilo, essa minha disciplina de mim mesma, vai me conduzir à evolução. Porque eu vou me tornando mais disciplinada, mais capaz de ver além dos meus pensamentos, das minhas ideias, dos meus conceitos. Eu estou aberta para o diferente, para evoluir. Bom, então, o dever, além de ser essa obrigação para conosco e ser uma lei da vida, ele também está presente em todos os nossos atos, desde os mais simples até os mais nobres. Por exemplo, se eu estou num coletivo, num ônibus, eu vejo alguém sentado, eu estou tão cansada, poderia me dar lugar. Aquela pessoa não dá paciência. Eu vou carregar esse cansaço o resto do meu dia, aí eu chego em casa, que pena que eu não sentei, né? Que aquela pessoa não me deu, mas devia estar cansada. Aí no dia seguinte estou lá, chego mais cedo, tenho um assento vazio, sento. Então, lépida, faceira, e quando eu olho entra alguém visivelmente fatigado ou com alguma dor, que está necessitando daquele lugar. O que eu faço? Não me deram ontem, eu não tenho obrigação nenhuma. Não tenho mesmo, obrigação não tenho. Eu tenho o dever moral de fazer isso, de ajudar, de acolher o outro, de amenizar a dor do outro. Mas a opção é minha, de fazer ou não fazer. Então, o que eu estou deixando para esse mundo? Aí é o meu compromisso com a sociedade. O que vai fazer diferença se eu der o lugar, se eu não dou o lugar para alguém? Pode fazer pouca diferença no dia das pessoas, pode fazer muita diferença, não se sabe. Porque nós não somos julgados por aquilo que passa no nosso íntimo. Talvez alguém diga, ela nem se deu conta, mas eu sei que eu me dei conta e não quis fazer. Ou que me dei conta e fiz.
vou ter a satisfação do dever cumprido. Então, quando eu penso no dever com a razão e vejo os motivos pelos quais eu devo cumpri-lo, eu estou baseando toda essa minha ação na minha razão, porque o princípio da ação se apoia na razão. Esse é o nosso dever. E é isso que vai nos dar mais compreensão, né, do que deve ser feito. E também o dever, quando se apoia na razão, ele se torna muito mais leve. E aí eu vou, assim, levar a vida muito mais fácil e estou me preparando para enfrentar novos desafios. Mas acontece, como nós estamos falando, que cumprir um dever, além de muitas vezes ser penoso, apesar de necessário, a gente sempre acha que aquilo é pior para nós do que para os outros. Porque quando eu não quis dar o lugar para alguém, eu disse, não, rapidinho, a pessoa vai descer logo na próxima parada, de 5, 10 minutos, em pé, não vai fazer diferença. Às vezes faz, e muita, né? E esse dilema íntimo entre o que a gente quer pra gente e o que a gente faz para os outros, né? A gente sempre acaba pensando que a nossa dor é maior do que a dor do outro. E justifica aí o não cumprimento dos nossos deveres. Mas não é assim, porque a dor do outro, ela é tão contundente, tão grande quanto a nossa. Mas também é tão invisível muitas vezes quanto a nossa dor. E aqui nós temos mais uma questão, porque nós todos somos iguais na dor. Todos nós vamos experimentar as mesmas dores. Porque a providência divina nos dá as mesmas oportunidades de evolução. Então, nós temos experiências comuns, e neste mundo de provas e expiações, muitas das nossas experiências são dolorosas, e todos vamos passar por isso. Nesta encarnação, na outra já passamos, mas vamos. Então, a gente não pode deixar de cumprir um dever, alegando que não sabe dos seus efeitos, porque nós somos dotados de razão, e isso é importante. Então, dizer que eu não vai dar nada é uma mentira. Eu estou procurando desculpas e vou ficar levando esta culpa que eu desculpei, comigo. Isso vai me fazendo mal. E aí, cada vez eu tento viver mais no mundo material para não ver o meu mundo moral. O que é muito danoso para a nossa evolução. Que é o que a gente está vendo hoje nessa pandemia, quando as pessoas saem para a rua fazendo festas, aglomerações de 500 pessoas, de 100 pessoas, 20 pessoas. Puxa, e daí amanhã voltam para suas casas e contaminam seus parentes, depois vão chorar no túmulo? Não adianta nada. E a nossa responsabilidade e a ciência do dever não cumprido. Porque mesmo que eu não reconheça, eu digo, não sei onde, coitadinho ali do meu parente, sei lá quem se contaminou. Não sei como foi isso que aconteceu, está todo mundo se cuidando. Eu só ando com o meu grupo de amigos, mas meus grupos de amigos andam com outros amigos e com outros, e nós perdemos o controle. Então, eu mascaro a minha culpa pelo não cumprimento do meu dever. Porque o cumprimento do dever moral é alguma coisa muito íntima, apesar de não ser visível aos outros. Então, eu posso mascarar. E submete-se basicamente ao nosso livre-arbítrio, cumprir ou não cumprir. E as nossas vitórias, os nossos fracassos não são percebidos pelos outros, mas são gravados em nós mesmos. E isso, se não nos atormenta agora, com certeza daqui a um tempo mais nós vamos repensar esses nossos atos. Então, como é que nós estamos encarando a nossa obrigação? Como alguma coisa uma ação que nós não temos como fugir, ou como uma ação necessária, ou se a gente repensa
as nossas atitudes, o nosso modo de ver e entende como alguma coisa, como um compromisso nosso, e aí vamos agir com mais leveza. E a nossa vida se torna mais fácil, né? Então, nesses momentos que estamos vivendo, os protocolos de saúde têm que ser cumpridos, não podemos mais fingir que isso não está aí. Está aí, muito forte. Todo mundo gostaria de estar indo para o centro espírita, de ouvir as palestras presenciais, de ir no seu restaurante preferido, enfim, de ter a sua vida normal, mas não está sendo possível. E eu vou dizer, eu só vou uma vez e com as pessoas que eu conheço. Não, não pode. Então isso tem que passar pela nossa responsabilidade. E eu estou aqui falando muito sobre esse momento pandêmico, porque está todo mundo sendo afetado. E mesmo nós espíritas, nós ainda choramos a dor da separação, do desencarne. A dor da saudade, mesmo sabendo que vamos nos encontrar na erraticidade algum dia. Mas, materialistas que somos, passamos por isso. E se não queremos esse sofrimento, então vamos cumprir os nossos deveres. É o mínimo que podemos. E educar os nossos filhos para isso, educar os nossos familiares também para isso. Porque tudo na vida é um processo educativo e precisamos fazer. Então, aquela história de que eu fico pensando em casa, puxa, eu queria tanto uma festa de família, eu queria tanto sair, por que o senso do dever contraria tanto os meus sonhos e as minhas vontades? Por que eu não posso fazer só o que eu tenho vontade? Não pode, é muito simples. Porque os nossos sentimentos podem complicar muito o cumprimento do dever. Podem nos levar a pensar que é muito difícil. Por que eles se acham em antagonismo, em contradição com os nossos interesses, com os nossos prazeres? Mas, quando crescemos, quando evoluímos, quando vimos que tudo isso é passageiro e que esses nossos prazeres são tão temporários, tão fugazes, que o que fica mesmo depois é a dor do mal feito, nós já não teríamos nem pensado na primeira vez em fazer. Bom, então, como nem sempre a gente concorda que aquilo que devemos fazer, né, é o que nós queremos, vamos então repensar, vamos nos pensar no outro, eu diria, não só em nós. Primeiro em nós, a nossa saúde, mas se é bom para mim, é bom para o outro. E onde é que começa o dever e onde é que termina o dever, né? O dever começa exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade da outra pessoa, do nosso próximo, né? Então, quando eu estou ameaçando a felicidade, a integridade, a tranquilidade de outra pessoa, é porque eu não estou cumprindo o meu dever. E onde é que termina os deveres? Onde alguém está invadindo os meus limites. Aí eu reconheço, não, para aí. Aqui tu está me fazendo sofrer, aqui tu está invadindo o meu espaço. Aí eu reconheço. E se eu reconheço essa invasão, essa dor em mim, eu tenho que reconhecer no outro. Trata-se aqui de solidariedade, de reconhecer no outro um ser espiritual igual a mim em processo evolutivo e com experiências muito próximas, mas específicas para a evolução dele. Há um planejamento reencarnatório que é feito antes da gente nascer, né? Antes da gente encarnar, que preparamos, que os espíritos benfeitores preparam tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Apesar da gente ter o livre-arbítrio para não fazer, como muitas vezes, na maioria delas, não fazemos. Então, vejam a importância do cumprimento dos deveres. Porque, vejam aqui, se na sociedade nós temos leis muito claras que explicam que os deveres de cada um dos indivíduos de modo geral, e quando não se cumpre uma lei, o que acontece? Nós somos processados, nós podemos ser presos, existem penalidades.
tudo isso está previsto na própria lei. Se tu não cumprir, tu vai sofrer tais e tais sanções. Dependendo do grau, a sanção vai ser maior ou menor. Então, cumprir a lei é um dever, né? E não cumprir leva a uma penalidade ou uma sanção. Mas a maior penalidade por não cumprir um dever moral é a consciência de não ter realizado, da conquista perdida, porque cada dever cumprido é uma conquista sobre nós mesmos. É um estágio a mais da nossa disciplina, da nossa perfeição. E quando não o fazemos, é uma conquista perdida. É um fracasso íntimo. É uma derrota sobre nós mesmos. Então nós levamos esse dilema íntimo, que é resultante do quê? Das nossas sensações e da ausência de visão do futuro. Que além dessa experiência encarnatória, nós temos outras. E nessa perspectiva, o que a gente tem que ter muito presente quando nós pensamos em dever? Que o principal compromisso de cada indivíduo é consigo mesmo, como nós já falamos, né? Mas o mais importante nesta terra é que ele cumpra aquilo para o qual ele foi preparado, né? Porque nós, como eu acabei de dizer, nós temos um planejamento reencarnatório que está previsto para toda essa nossa jornada evolutiva durante essa encarnação. E então, assim, nós temos que nos preocupar sim com essa questão do outro, mas não tanto a ponto de interferir na vida dele. Porque quando eu quero dizer para o outro o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, controlar a vida das pessoas, eu estou me intrometendo. Não, mas eu sei, eu quero ajudar aquela pessoa, que ele cumpra os seus deveres. Não é minha responsabilidade. Porque quando eu estou tão preocupada com o cumprimento do dever do outro, eu estou esquecendo o cumprimento do meu dever, que é cuidar da minha vida. E estou tirando daquela pessoa a possibilidade, a autonomia de conduzir a sua vida por seus próprios méritos. Então, eu estou deixando de cumprir aquilo que eu me propus nessa encarnação, estou impedindo o outro de fazer isso também. Então, são duas experiências encarnatórias praticamente perdidas que vamos ter que renascer. Só que eu, como me meti na vida dos outros, com mais culpa. Com mais, não vamos falar em culpa, mas vamos falar com mais fragilidades, mais coisas a resgatar, vamos dizer assim. Então, aqui eu não estou me referindo que eu não posso ajudar as pessoas, eu posso ajudar sim, mas aquela ajuda real que é sempre importante, mas a intromissão nas competências do próximo, nunca. Não posso impedir ninguém, qualquer pessoa, de adquirir a sua autonomia e a vida própria. Então, muitas vezes, a gente acha que é o nosso dever corrigir, reprimir as atitudes dos outros. Se nós estamos educando um filho, alguém que nos foi confiado, nós temos que orientá-lo. E quando ele chegar na idade de decidir por si mesmo, não devemos nos intrometer. O diálogo basta para apresentar as nossas ideias, para que façam base para uma opção do outro, mas não forçar alguém a fazer o que a gente quer. Porque eu estou interferindo na vida do outro, não estou cumprindo o meu dever. Vocês vejam como é delicada essa questão. Cumprir o dever conosco e com os outros é muito delicado. E é uma base forte para a nossa evolução, para a nossa disciplina, o nosso aprimoramento moral. Então, quando a gente busca cumprir o dever, e nós estamos buscando, na realidade, a vencer a nós mesmos. E como nós estávamos falando, vamos ver o slide que está sendo passado, o que está nos mostrando? Lá embaixo, bem no pé da escada da evolução, né, ele está ali sentado e diz, eu não vou fazer isso. Depois pensa um pouquinho, não, eu não posso fazer.
tá procurando desculpas. Aí lá pelas tantas, cansado, tá, eu quero fazer então. Como é que eu faço isso? Eu vou tentar fazer. Ah, eu posso fazer. Eu fiz. E quando fez, olha a satisfação do bem feito, do dever cumprido. Isso é ímpar nas nossas vidas. Então, o que está nos mostrando essa escalada aqui? Que a ação no dever é importante. Não adianta ficar sentado dizendo eu não posso fazer, eu não vou fazer. Está perdendo oportunidades de ascender na sendo evolutivo. Isso não podemos fazer. Então, o homem, o ser humano, deve amar o dever. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu tenho, qual é o significado do amar? É compreender a importância daquilo para mim e para a coletividade. Simples assim. Então, o homem deve amar o dever, não porque ele livra dos males maiores da vida, porque a humanidade toda não está isenta desses males. Todo mundo vai ter sofrimento, vai ter dor, mas deve amar porque isso transmite ao nosso espírito, a nós enquanto espíritos, o fortalecimento necessário para progredir. E tem até aquele ditado, o que não mata fortalece, não é bem assim, mas cada obstáculo que nós temos nos fortalece, nos torna mais resilientes, mais preparados para novos desafios. E aprender é um desafio, e a Terra é a nossa escola. Então, não vamos esperar aqui ficar deitado em berço esplêndido, que isso é só no hino. Então, vamos procurar entender que o dever não tem limites. E o homem que cumpre o seu dever acima de tudo, ama a Deus. E se ele ama a Deus acima de tudo, ele também ama as criaturas. Por que ama as criaturas? Se eu amo Deus, eu tenho que amar a sua criação, que são as criaturas. E mais que a mim mesmo. Vocês vejam, nós começamos dizendo que nós somos prioridades. Claro que somos, porque nós temos que estar bem para compreender o outro e chegar melhor a Deus. Então, as coisas aqui são um movimento só. Todos os nossos movimentos, a nossa evolução está imbricada e todo ele nos leva a Deus. E quando, por fim, de cada dia, eu cumpridora dos meus deveres, vou dizer, hoje eu consegui vencer a mim mesma. Assisti, consolei, esclareci as pessoas, os meus irmãos, cumpri o meu dever e cuidei de mim. Cuidei da minha comunidade. Isso é vencer a si mesmo, superar as suas fragilidades e reforçar as nossas potencialidades. Vejam só. Então, o dever é mágico, Bom, mas então, após a gente ter feito essas breves considerações para se entender que a obrigação trata-se apenas do que deveríamos fazer para agradar os outros, que nós devemos compreender melhor o dever e conquistar com isso uma satisfação interior, para que a certeza do dever cumprido decorrente da sensação da autorrealização tome conta de toda a nossa atmosfera espiritual. E aí então nós passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, E isso vai nos dar um prazer inexplicável, porque todo o bem que nós praticamos e espalhamos e dos caminhos que trilhamos nesta seara do bem para evoluir como ser espiritual que somos, isso vai também fluir para o meu entorno. Então, eu consigo mudar a psicosfera do meu entorno com as minhas boas ações, com o meu crescimento, e as pessoas vão evoluindo. Vejam só a importância do nosso dever e da nossa responsabilidade. Então, se o dever principia no mesmo ponto em que nós ameaçamos
a tranquilidade, a felicidade do outro, então não façamos isso. Vamos cumprir os nossos deveres, né? E então, como é que a gente deve compreender esse dever? Para torná-lo mais leve, quais são os caminhos que devemos, né, trilhar para isso? Primeira coisa, vamos olhar para dentro de nós e ver o nosso íntimo, o que está impresso na nossa consciência. Vamos identificar quais são os nossos valores e vamos ser coerentes conosco. E vamos nos reconstruir, tendo por base aquilo que é o nosso dever, para sermos melhores. Porque o objetivo de toda encarnação é a evolução, é o aprimoramento de si mesmo. E então, para compreender melhor este dever, nós temos que revisar alguns conceitinhos básicos que a nossa doutrina nos traz. São eles. Primeira coisa, os espíritos então reencarnam infinitas vezes. Nós já vivemos outras vidas, estamos nessas e vamos para outras depois. A evolução é uma conquista individual. Ou seja, ninguém vai me empurrar na seara evolutiva e eu também não vou empurrar o meu vizinho, meu filho para a evolução se eu me intrometer na vida dele. Somente goza de perfeita harmonia quem aprendeu a respeitar e valorizar a vida. Então, essa é uma coisa importante neste momento, onde o respeito à vida está sendo exigido. Quando vem uma pandemia para nos mostrar isso, a importância da vida, nós não podemos ignorar. E a conquista da felicidade e da paz interior só ocorre com a evolução moral e com a vivência das leis divinas. E aí vocês vão dizer, mas eu nem conheço todas essas leis divinas. Conhece sim, porque nós temos as leis morais, as leis divinas gravadas na nossa consciência. Nós temos na nossa consciência a memória, que por vezes não é acessada tão conscientemente, né, das vidas passadas, do que aprendemos. Então, nós temos o dever de nos educarmos e de cumprir os nossos deveres. Porque se a evolução é uma conquista individual, não vamos ficar sentados esperando. Então, como a gente já viu aqui, muitas vezes o cumprimento do dever vai entrar em conflito com os nossos interesses pessoais, né? Às vezes a gente deseja muito fazer alguma coisa. E vamos ver o que está ali na tela. Nós estamos vendo um grande aglomerado de pessoas fazendo uma festa, uma rave, eu não sei o que é aquilo, e do outro lado parece que é uma festa de Natal num prédio onde cada um celebra com a sua família na sua casa. Não sei. Ou seja, enquanto um grupo ali está se cuidando, o outro está ignorando. Só que aqueles ali vão entrar dentro das casas e vão disseminar todo esse vírus que nós estamos tentando desesperadamente controlar. Então vamos atentar para o que é certo, para o nosso dever. Aí vocês podem dizer, mas por que não é possível satisfazer o desejo de cada um? Qual é a razão, né, para contrariar? Qual é a lógica do dever? A lógica do dever, né, é entendê-lo por que ele deve ser realizado dentro de um sentimento de naturalidade, para que ele não seja penoso, que a gente entenda que aquilo é bom para a vida, é natural para todos, o cuidado consigo e com os outros, né? Então, realizar nesse sentimento de naturalidade, de solidariedade, e isso vai nos trazer o quê? O prazer do dever cumprido. É gratificante. E isso é decorrente basicamente de uma compreensão mais ampla da vida. Quando eu entendo que a minha vida não termina aqui. Que todas essas bobagens que eu estou fazendo agora, nessa encarnação, descumprindo leis, fazendo isso, fazendo aquilo, sendo levadas pelas minhas sensações, pelos meus prazeres, meus sentimentos de forma egóica, egoisticamente falando, tá? Isso, na próxima encarnação, eu vou ter que sentir
nas minhas próprias experiências. Vou ter que refazer, e o mal que se faz para o outro nos traz muita tristeza quando a gente se dá conta. Então não precisamos passar por isso. Vamos nos preservar de nós mesmos, né? Então, o dever, na realidade, é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, porque cada cumprimento de dever é uma angústia interior até vencer. Né? É austero, é brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações e conserva-se inflexível diante das suas tentações. E aqui, meus irmãos, está resumida essa nossa fala, tá? Vamos pensar naquilo que estamos fazendo para nós, para os outros. Vamos procurar cumprir os nossos deveres morais. Esses são aqueles que vão nos alavancar no processo evolutivo e que, numa próxima oportunidade reencarnatória, talvez esses desafios dessa vida tenham sido vencidos e possamos avançar mais, com mais leveza, porque o nosso planeta está indo para um mundo de regeneração. E se aqui ficarmos, provavelmente as provas não serão tão duras como agora. Desejo a todos muita paz, muita tranquilidade e muita reflexão sobre o dever de cada um, que deve ser cumprido para sua própria evolução. Fiquem em paz e que Deus te acompanhe. Nossa gratidão à irmã Elaine, do Instituto Espírita Amigo Germano, por nos relembrar os nossos deveres. Vamos à nossa prece final, quando aplicaremos aqui em nossa sede o passe coletivo e em casa receberemos o passe espiritual. Por gentileza, me acompanhe. Senhor, te agradeço o dia de hoje, pelas inúmeras oportunidades que tu nos conferiu. Enchesse-nos o coração de felicidade, pela vida, pelas circunstâncias, por tudo que nos aconteceu, de bom ou desagradável, porque em cada uma dessas oportunidades tive a ocasião de me aperfeiçoar. Obrigado pela minha família, pelos que estão agora, te peço bênçãos aqui onde estamos. Que esse benfeitor que junto de nós possa nos envolver em bênçãos salutares, harmonizantes. Que um sentimento de paz profundo possa nos envolver e os nossos corações palpitar na serenidade do dever cumprido. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Lembro que temos um dever a cumprir: orar antes de dormir. Antes de colocar o nosso corpo a dormir, vamos orar, não esqueçamos disso. E amanhã temos um outro dever a cumprir às 9 horas da manhã, como fazemos todos os dias, o nosso momento diário de oração. Venham participar, é nesta plataforma mesmo, 9 horas. Participemos todos. Boa noite, bons sonhos. Fiquemos todos com Deus. Até o próximo encontro.